Olá! A aula de hoje vai ser sobre retalhos. Os retalhos consistem em transplantes pediculados de tecidos que possuem seus próprios vasos. É importante que os retalhos sejam bem projetados de acordo com o tamanho e a espessura do defeito a ser corrigido, de forma que evite a distorção dos limites anatômicos do local. Eles são muito importantes para a cobertura de feridas com exposição de tecidos nobres, como ossos, nervos, tendões e vasos de grande calibre. De acordo com a sua composição, os retalhos podem ser classificados entre retalhos simples e retalhos compostos. Os retalhos simples são formados principalmente pela pele, epiderme e aderme, e o tecido celular subcutâneo. Já os retalhos compostos possuem, além da pele e do subcutâneo, outra estrutura, como músculo, fáscia, osso ou cartilagem. Dentre os retalhos compostos, podemos ter os retalhos musculares. Os retalhos musculares, então, dependem do músculo e do suprimento sanguíneo independente e intrínseco daquele músculo. E eles podem ser classificados em alguns tipos de acordo com esse suprimento vascular. O tipo 1 é aquele retalho muscular que leva apenas um pedículo vascular. O tipo 2 é aquele que leva um pedículo dominante e alguns pedículos menores. O tipo 3 é o que tem dois pedículos dominantes. O tipo 4 é formado por vários pedículos vasculares segmentares. E o tipo 5 é formado por um pedículo dominante e alguns pedículos segmentares secundários. Outro tipo de retalho composto é o retalho fáscio-cutâneo, que inclui a fáscia profunda do tecido subcutâneo. Isso acontece devido à presença dos ramos arteriais perfurantes septocutâneos. Esses ramos perfurantes septocutâneos tendem a ser constantes na sua localização, e por causa disso, alguns números de retalhos específicos tornaram-se amplamente utilizados. São os retalhos das regiões anterolateral da coxa, radial do antebraço e da região escapular. Em relação à forma de transferência, os retalhos existem várias formas. Existem os retalhos de rotação, em que, para cobrir a lesão, é feito um arco e a pele é então rotacionada para cobrir a lesão. Existem também os retalhos de transposição, em que, para cobrir essa lesão, essa pele seria transposicionada para cá, enquanto que a outra seria transposicionada para cobrir a pele que foi retirada. E então essa região seria fechada por suturas, como é possível ver nessa imagem. Existem também os retalhos em avanço, também conhecidos como retalhos em VY. Eles são usados principalmente em lesões das extremidades, como nos dedos. Nesse caso, seriam feitas incisões em formato de V e a pele seria puxada para cima para cobrir a lesão e posteriormente seria suturada em um formato que se assemelha à letra Y. Outro tipo de transferência é a zetaplastia. Ela é usada principalmente nos casos de cicatrizes que proporcionaram um encurtamento daquela pele de forma a dificultar o movimento de algumas articulações. Também acontece muito nos dedos, esse tipo de necessidade de transferência em zetaplastia. Nesse caso, essa linha vertical seria a cicatriz. Seriam feitas algumas incisões laterais à cicatriz, tanto em cima da cicatriz quanto laterais a ela, formando ângulos geralmente de 60 graus, em que posteriormente esses retalhos em formatos triangulares seriam transposicionados. Esse retalho seria transposicionado para cima, como é possível ver aqui, ao invés de ele ficar aqui, jogariam ele para cima, e esse aqui seria jogado para baixo, como é possível ver aqui. E no final, ficaria esse formato que se assemelha à letra Z. É importante lembrar também que quanto maior for o ângulo entre os retalhos, esse ângulo aqui de 60 graus, maior seria o aumento da cicatriz. Em relação à vascularização dos retalhos, existem alguns tipos. Um deles é o tipo
de vascularização randomizada, em que não participa nenhuma artéria importante. Essa vascularização é feita principalmente pelo plexo subdermal, como é possível ver nessa imagem. Esse tipo de retalho é usado principalmente na reconstrução de defeitos ocasionados por ressecção de tumores de pele. Um outro tipo de vascularização é do tipo axial, que é baseado em alguma artéria conhecida. E por causa disso, eles projetam a reconstrução de acordo com o trajeto dessa artéria, e isso proporciona uma vascularização mais confiável. E esse tipo de retalho é usado principalmente em defeitos de maior extensão ou em casos de tecidos nobres, como em caso de feridas com exposição óssea ou tendinosa. Nesse exemplo, calculou-se o trajeto dessa artéria para que seja retirada essa pele para recobrir essa lesão, conforme o trajeto de uma artéria conhecida. Um outro tipo de vascularização é nos retalhos livres ou microcirúrgicos. Nesse caso, o pedículo do retalho é seccionado na sua base e é transferido para aquela área receptora. E o cirurgião vai posteriormente realizar a anastomose entre os vasos da área receptora e do tecido do retalho. E isso é feito com o auxílio de microscópio cirúrgico. Dessa forma, não é necessário que o retalho leve o seu pedículo, porque pode ser feita então essa anastomose. Em relação ao sucesso do retalho, existem alguns fatores que determinam esse sucesso. Entre eles estão o desenho apropriado do retalho, a prevenção da compressão do pedículo, a ausência de tensão exagerada no fechamento desse retalho e também a prevenção da congestão venosa. Entre os fatores de sucesso, podem ter o tamanho que excede o suprimento vascular, um comprometimento mecânico do pedículo, a presença de hematoma naquela região e a torção ou dobra do retalho, que acaba comprometendo a vascularização adequada. Essas foram as referências utilizadas nessa aula e eu espero que tenha ajudado. Obrigada!